Hoje é segunda-feira, dia 7 de agosto do ano do Senhor de 2023. O evangelho proposto pela liturgia para esta segunda-feira é de Mateus 14, versículos 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. De Nazaré, Jesus volta para as margens do mar da Galileia. Mas quando soube da morte do amigo, João Batista, Jesus de barco foi para um lugar deserto e afastado. Essa observação é importante. À notícia da morte de João, Jesus toma distância das muitas atividades. Talvez a morte de João por Herodes tenha exigido de Jesus repensar o modo de realizar a sua missão. Comentando esse trecho do Evangelho, o cardeal Martini escreve, abram aspas: "Chegará o tempo em que Jesus afrontará o perigo, mas agora é o momento para a prudência, a qual não se opõe à coragem. Há um tempo para cada coisa." Jesus está profundamente entristecido pela morte do seu amigo e talvez intua no destino de João o seu próprio destino pessoal. Jesus quer também um momento de tranquilidade para confortar os discípulos, que intuem que os seguidores do Messias sofrerão contrariedades. Fechem aspas. Ainda que o texto não o diga explicitamente, nós podemos considerar que a escolha de um lugar deserto e afastado por Jesus tinha como finalidade rezar e buscar compreender melhor e mais profundamente os acontecimentos e discernir de como dar continuidade à sua missão. No entanto,
As multidões interrompem esse espaço de distanciamento. Procuram incansavelmente Jesus. Precisam dele, de sua presença, da sua palavra animadora. Jesus não se furta a receber quem quer que o procure. Ele se deixa encontrar. Já ao sair da barca, Jesus vê a multidão. Esse olhar que penetra o mais íntimo do ser humano e as situações em que ele está inserido, desperta em Jesus compaixão. Isto é, toca nas entranhas do Senhor, provocando uma saída de si mesmo, na qual ele, de fato, comunica uma força vital que cura a todos dos seus males. Diz o nosso texto de hoje: encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. A compaixão é um sentimento divino que leva Jesus a socorrer as pessoas em suas necessidades. Aqui há um dado importante da missão de Jesus: curar as pessoas dos seus males. A missão de Jesus é um serviço à vida. Depois de um longo período de permanência da multidão junto a Jesus, já ao entardecer, a sugestão dos discípulos de despedir a multidão não aparece como surpreendente. Convenhamos que é até mesmo razoável e questão de bom senso. O lugar é distante, a hora avançada, e não há o suficiente para alimentar tanta gente. Jesus, no entanto, se recusa a fazê-lo e dá aos discípulos uma tarefa à primeira vista impossível. Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. É a ocasião para que o próprio leitor do Evangelho compreenda que o alimento do povo que o Cristo reúne é de outra natureza. É um alimento espiritual. O texto da multiplicação dos pães tem uma forte conotação eucarística. Ele diz: Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Todos comeram. Todos ficaram satisfeitos. Ninguém foi excluído desse alimento celeste. Essas palavras nos lembram perfeitamente as palavras que nós pronunciamos a cada celebração da Eucaristia. A existência terrena e a vida do Senhor entregue para a salvação de todos é o alimento espiritual que sustenta o povo de Deus em caminho. No Evangelho segundo São João, no capítulo 6, versículo 51, Jesus disse: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. O termo grego sarx, que nós traduzimos por carne, significa a existência terrena. O alimento material remete ao alimento espiritual. Esse é o alimento
que sustenta abundantemente a todos os que procuram o Senhor. É um alimento que não se compra nem se vende. Ele é dado gratuitamente para a vida do mundo. Ao comprar, do versículo 15, despede as multidões para comprarem comida, Jesus apresenta o dar de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer, como meio de manter a multidão junto a eles. Todos precisam comer, mesmo os que não podem comprar. Há uma belíssima passagem do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1, que diz: Ah, todos que tendem sede, vinde à água. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde. Comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Que Deus sustente a nossa existência com esse pão descido do céu, que é a vida do Cristo dada para a vida do mundo. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.